Amém? E eu quero desafiar você agora, que está me ouvindo, comece a mandar agora para as pessoas que você conhece, para participar agora dessa palavra que nós temos para ministrar, principalmente para aquelas pessoas que um dia fizeram parte aqui da videira de Jandira. Mande o link para elas poderem ouvir essa palavra, que é o que eu gostaria muito nessa noite. E essa semana, continuando os avisos, nós temos aqui uma tarefa árdua, que é terminar aqui o prédio. As paredes já foram levantadas, o palco já foi levantado. Então, se você tem disposição, se você pode vir ajudar, que você peça para o seu líder avisar o pastor, para que possa vir aqui à noite. Nós vamos marcar os dias que nós vamos estar vindo para cá, para poder arrumarmos tudo. No sábado vai ser a faxina geral, vamos estar arrumando aqui o palco para a preparação do culto de domingo, amém? E o último aviso que eu quero dar, irmãos, eu estou aqui acompanhando com o pastor Paulo desde dos primeiros pregos e parafusos aqui, e enquanto nós estávamos montando o palco ali, Deus colocou algo no meu coração. Ele tem ali um ambiente ali, que vai ficar um porãozinho, e eu até compartilhei já com os líderes, talvez você já recebeu uma mensagem deles, de nós escrevermos uma carta. Você coloca seu nome na carta, a data, e se quiser colocar no envelope, coloque no envelope, sela ela, uma carta com palavras proféticas. Qual é o desejo que você tem para a videira de Jandira? O que Deus colocou no seu coração, que queima no seu coração, que você deseja para a igreja videira de Jandira? E nós vamos fazer o que? Nós vamos confeccionar uma caixa de vidro e vamos colocá-la no palco antes de fechar. E todas as vezes que nós subirmos no palco, nós estaremos caminhando, estaremos pregando, estaremos louvando, estaremos anunciando aquilo que vai acontecer das suas palavras proféticas, que nós estaremos sobre elas. Então, faça isso, ore ao Senhor. Eu creio que nós só temos até quarta-feira para nós fazermos isso. Então, você tem segunda, terça e quarta para nós executarmos isso. Escreva, ore a Deus, fala: Senhor, coloca uma palavra que queime no meu coração. Senhor, coloca uma palavra que realmente eu quero ver liberada sobre a igreja videira de Jandira. Escreva essa carta, coloque uma foto, faça o que você quiser. Para se tornar um memorial. Então imagine o dia que nós mudarmos este prédio para um prédio maior, nós vamos abrir essa caixa e vamos ler cada palavra profética liberada, e nós vamos vê-la se cumprindo em nome de Jesus. Se você crê assim, diga amém, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Então eu gostaria que você fizesse isso. E agora eu quero participar aqui com a palavra. Se você já enviou o link desse culto para alguém, muito obrigado. Eu senti no meu coração que tem pessoas que precisam ouvir essa palavra hoje, e com certeza você conhece, talvez você conhece alguém que está desviado, você conhece alguém que realmente fez parte aqui da igreja, faz parte da nossa história, mas não está conosco hoje. Essa palavra é para ela. Então feche seus olhos aonde você está e vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele traga revelação ao nosso coração. Pai de amor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te render graça, queremos louvar o teu nome, bendizer o teu nome nessa noite, pedindo ao Senhor: traz luz, traz revelação. Senhor, fala conosco, como nós iniciamos o culto, que o nosso coração não endureça para ouvir a tua voz, que nessa noite nós possamos ouvir a voz do Senhor falando conosco, sendo poderosa em nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê assim, diga amém e amém. Aleluia. E eu quero hoje trazer uma palavra, irmãos. Nós fomos abençoados demais com a palavra do nosso pastor da cidade, e hoje foi falado justamente sobre a vida de Moisés, e Deus liberou uma palavra sobre a igreja videira de São Paulo. O tempo da quarentena está acabando, nós já estamos partindo para o final dela.
Então nós ouvimos falar sobre a vida de Moisés, alguém que foi escolhido por Deus, separado desde o seu nascimento, passou pelo que passou pelo tratamento de Deus. Foi uma quarentena de 40 anos, que Deus preparando ele, Deus forjando nele um líder nato, Deus trabalhando no coração dele, até que ele pudesse se tornar aquilo que Deus já almejava no coração: levar o povo a possuir a terra prometida. Moisés teve que se esvaziar, Moisés teve que passar por situações, ele viu que a limitação dele era algo que podia impedir, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E Deus então abençoa Moisés, fazendo com que ele se torne um homem extraordinário. E depois desses 40 anos que Moisés passou no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, Deus apareceu a ele numa sarça ardente para fazer o chamado. E Moisés então ouviu o chamado de Deus e se prontificou a cumprir a vontade de Deus e realizar a obra de Deus. E o que esse texto tem tanto a ver conosco nesse tempo? Que nós estamos debaixo dessa palavra, nós já estamos caminhando para o fim dessa quarentena. Mas aí eu te pergunto, o que nós aprendemos com isso? E eu quero aqui que você leia comigo Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante. Jesus, ele ensinava a multidão contando parábolas. E Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante, ele fala sobre a parábola do joio e do trigo. E ele fala o seguinte: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do senhor da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou-lhe ele, para que ao separar o joio, não arranques também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi: atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aleluia. Então eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos, porque ela queimou no meu coração algumas semanas atrás, e ouvindo essa palavra hoje pela manhã, o tempo da quarentena acabou. Nós vamos começar a retornar às nossas vidas normal, nós vamos começar a retornar aquilo que se possa dizer normal, nós vamos começar a viver a nossa vida, lógico que com muitas mudanças, mas aqui eu quero trazer essa palavra para nós como igreja Videira Jandira. Jesus ali estava ensinando o que era reino de Deus para os seus discípulos e a multidão que ouviam. Nesse capítulo 13 nós vemos algumas parábolas, e a primeira parábola que Jesus fala é a parábola do semeador, e nós entendemos que Jesus é o semeador, e a semente é a palavra que ele libera, e quando essa palavra encontra um solo bom, ela frutifica a 30, 60, 100 por 1. E Jesus explica sobre a parábola do semeador, que uma cai à beira do caminho, o maligno retira, arranca ela do coração das pessoas antes que frutifique. Outra cai em meio às rochas, as rochas não deixam ela criar raiz, por isso ela seca. Outra cai em meio aos espinhos, e crescendo não consegue frutificar, por causa dos prazeres, dos cuidados e das riquezas deste mundo. E a quarta semente cai numa terra boa, que é um coração pronto para receber a palavra, e ela produz 30, 60, 100 por 1. Jesus então vem e nos traz mais uma parábola, a parábola do joio e do trigo. E ao explicar depois para os discípulos, ele fala que o joio são filhos do maligno, e o trigo são os filhos do reino. E
nós estamos chegando ao fim desse tempo de quarentena. E a pergunta que eu tenho para nós como igreja é: o que temos conquistado? O que nós temos acrescentado na nossa vida depois desse tempo? Nós sabemos que existem pessoas que passou o tempo todo recluso dentro de uma casa. Eu não pude fazer isso financeiramente, e até por causa do tipo de comércio que eu tenho. Faz parte da área de construção civil, e Deus tem me abençoado muito, mesmo nesse tempo de dificuldade. Mas eu fiquei uma semana em casa, uma semana dormindo, acordando, comendo, bebendo, dormindo, acordando, comendo, bebendo. E eu fico imaginando uma pessoa que ficou 3 meses. Eu conheço pessoas que ficou 3 meses dentro de casa. Agora, o que ela tem aprendido nesse tempo? O que eu temos aprendido nesse tempo que está chegando ao fim? O que nós temos aprendido com tudo isso? Nós precisamos nos tornar melhor agora no final do que no começo dessa quarentena. Saiba, nós temos falado com algumas pessoas, falado com a liderança, né? Esse tempo de quarentena, ele veio muito propício para manifestar quem nós somos. Pastor Paulo, alguns meses antes de acontecer isso, ele já vinha ministrando que haverá um dia que Deus vai vir e vai haver a separação do justo e do ímpio, daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. E chegou esse tempo, e é justamente esse tempo de quarentena que nós estamos passando. Tem pessoas que realmente acrescentou água na vida deles, mas tem pessoas que esse tempo de quarentena só vem diminuindo aquilo que Deus quer para a vida dela, para a vida dele. Diminuiu a intensidade, diminuiu o tempo com Deus, diminuiu a devoção, diminuiu a santidade, diminuiu tudo. Então, Jesus nos traz essa parábola do joio e do trigo, e eu quero aqui rapidamente falar com você sobre essa parábola, porque é isso que queima no meu coração para nós como igreja. Sabe, eu quero falar aqui algumas características. Quais são as suas características? Eu vou falar rapidamente a característica do joio e a característica do trigo. O joio, as suas raízes, as raízes do joio, elas se esparramam, elas não se aprofundam num determinado lugar, elas vão se esparramando. Saiba que o joio, ela é uma praga na agricultura, e ela vai se esparramando, juntando, grudando com outras raízes. Por isso o Senhor falou: não, deixa para o tempo da colheita, porque se arrancar o joio, vai tirar o trigo também. Então ela vai se esparramando, contaminando outras raízes próximas. O trigo, o joio, ele tem um fungo em suas sementes, e esse fungo, ele se torna tóxico se consumido. Os seus frutos continuam da mesma forma quando eles estavam verdes, não tem mudança alguma. E o seu caule, o joio, ele continua rígido, mesmo depois de passar com o tempo. E quais são as características do trigo? Vamos falar daqui a pouco. Então, o joio são os filhos do maligno, todos aqueles que rejeitaram a palavra do semeador. Se alguém ouviu a palavra do semeador, a palavra de Deus foi lançada, e essa pessoa rejeitou, menosprezou, ridicularizou, esses são os filhos do maligno, o joio. Mas eu creio que você que está me ouvindo hoje não faz parte desses. Se você está ouvindo a palavra do Senhor, é porque você é parte do trigo, você é parte daqueles que receberam a palavra no coração. E o campo da qual Jesus explica para os discípulos, o campo é o mundo. No mundo é o habitat natural do joio, mas não para o trigo. O trigo são os filhos do reino. Diga: eu sou filho do reino. Aleluia. Quais são as características do trigo? O trigo contém uma raiz que é apenas necessária, ela aprofunda apenas o necessário para poder crescer, para poder amadurecer, para resistir aos ventos, para poder passar pelo tempo de amadurecimento dele.
O trigo, as suas sementes, elas são verdes, mas conforme vai passando o tempo, aquele pendão, ele vai se transformando num cordão dourado. Nós muitas vezes enfeitamos a igreja com trigo, e é uma coisa bonita de se ver. E o seu caule, ele continua rígido, até chegar ao amadurecimento. Quando o caule cresce, os frutos amadurecem, o trigo então ele se dobra. Essas são algumas características físicas. O mundo é o habitat do trigo, do joio. Mas e o trigo? Qual é o seu habitat? A igreja é o habitat do trigo, porque o Senhor Jesus disse isso: o trigo precisa ser trigo. Nesse tempo que nós vivemos, o que nós temos visto? O joio é joio. Quem está no mundo continuando sendo joio. Mas e o trigo? O trigo precisa ser trigo. E nessa noite eu quero falar para você: o reino de Deus é constituído apenas dos filhos do reino. O trigo. Deus te separou para o reino dele. Deus te construiu como filho do reino dele. Então você tem uma característica, você tem uma natureza que não faz parte mais deste mundo, não faz mais parte das coisas que estão neste mundo. Esse tempo de isolamento, de internet, de tempo ocioso, o que muitos de joio têm feito? Nós vemos aí que o joio tem se adaptado para esse tempo, gastado tempo com as lives, sertaneja, forró, seja o que for aí, gastando tempo. Sabe que algo que nós comentamos, eu comentei com a minha esposa, comentei com a minha família, nunca se aumentou tanto o nível de bebida alcoólica, consumo de bebidas alcoólicas. Porque eu tenho uma adega muito grande perto do meu comércio, e nesse tempo de pandemia o que mais nós vimos era carros e carros, caixas e caixas, engradados e engradados saindo, não de caminhão para bares, para restaurante, não, para o carro particular de alguém, dentro do porta-mala de alguém. Como que pode alguém colocar 8 caixas de cerveja dentro de um porta-mala? Será que realmente essa pessoa, ela está vendendo isso? Não, é para consumo próprio. As pesquisas têm dito isso. Aumentou-se muito a violência no lar, a violência contra a mulher, os divórcios, as brigas nos lares. Aumentou muito a violência por causa do álcool. Por quê? O joio se adaptando a essa questão de isolamento, consumindo demais. Então nós vemos as baladas, até as baladas mudaram. Em vez de ir para um lugar, as pessoas se reúnem 2, 3 dentro de casa e curte a balada com a família, abre uma videoconferência e começa a compartilhar junto com outras pessoas que estão distantes, vendo aquela live. Só eu vi isso ou tem mais alguém que viu isso, hein? Será que eu estou viajando aqui? Não, eu tenho visto isso. E a internet não deixa esquecer. Isso que é engraçado. Então, nós vemos que a maneira de comer e de beber tem mudado. Então, realmente, muitas coisas têm mudado, algumas talvez vão vir para ficar. O home office talvez vai ser algo que vai continuar por muito tempo. Então, as coisas têm se adaptado para quem é joio no mundo. Mas, e o trigo? O que a igreja tem feito? Como que os filhos do reino têm vivido nesse tempo? O que eles têm aprendido nesse tempo? A igreja também tem se adaptado também para continuar sendo igreja. Nós temos as lives, nós temos as orações, nós temos cursos online, nós temos pregações online, nós temos o que estamos fazendo agora, culto online, nós temos reuniões, células online, tudo isso para continuarmos sendo trigo, para continuarmos sendo igreja. Agora, quantos desses participam dessas coisas? Quantos não têm deixado a célula online para ficar na televisão? Quantos não têm deixado de cultuar ao domingo porque, não, está gravado, depois eu vou lá e assisto? Porque, infelizmente, está contaminado. Então você tem participado da igreja online? A igreja é o habitat do trigo. Mas quantos ainda têm atitudes e comportamento de joio ainda? Quantos são filhos do reino, mas se comportam como joio desse mundo? Tem atitudes, tem pensamentos, tem valores
que esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento, esse tempo de quarentena, foi um teste de Deus para retirar tudo isso. Veja lá na vida de Moisés, passou-se 40 anos na vida de Moisés, para Deus poder tirar tudo aquilo que ele tinha de valor e princípio do Egito dentro dele, para que ele se tornasse um homem extraordinário para fazer a vontade de Deus. Deus permitiu esse tempo de quarentena para nós sondarmos o nosso coração como igreja. Quem eu sou? Quem Cristo é para mim? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Nós desafiamos a nossa célula, e o pastor Paulo desafiou todos os líderes a partilhar o livro Uma Vida com Propósito. E todos os dias nós temos escutado o audiobook, temos lido, na medida do possível, aquilo que está no livro, porque o áudio, irmãos, eu tenho trabalhado, escutado ele, colocado no carro, e eu fico assim, ouvindo aquilo, falando, meu Deus, eu fui chamado para algo maior, eu fui escolhido para uma coisa muito maior. Deus tem um propósito para mim. Entre tantas pessoas que tem neste mundo, Ele me escolheu para o seu propósito, sabe? Deus me escolheu para glorificá-lo, para o adorá-lo, para o servi-lo, para fazer a diferença aonde eu estiver. E isso tem mexido muito com a minha vida. Eu tenho compartilhado com algumas pessoas isso, e eu quero que você entenda isso. Você foi chamado por Deus para ser trigo. Você foi escolhido por Deus para ser filho de Deus, filho do seu reino. Nós não somos dessa terra, nós não somos deste mundo. O joio se comporta como joio, mas aquele que é trigo não pode ter os mesmos comportamentos, não pode agir da mesma maneira, não pode pensar, não pode ter valores e princípios dentro de si. Isso pode. Isso não é pecado. Isso é normal. Sim, para quem é joio. Para quem é trigo, não. Se você tem alguém perto de você ouvindo essa mensagem, pergunte: você está mais para trigo ou para joio nessa noite? Mas sabe o que é interessante? Deus coloca isso no meu coração. Nós somos trigo, mas temos nos deixado contaminar pela proximidade junto do joio. E esse é o grande problema. Em vez dos filhos do reino estarem buscando a Deus, tendo intimidade com Ele, com o seu rei, eles estão se adaptando com o joio. Eles estão olhando os valores, estão olhando a maneira que o joio se comporta no mundo e achando legal. Isso é bom, isso é legal, isso é divertido, e se adaptando. Mas não é assim que nós devemos de continuar. Não é assim que o trigo deve de se comportar. Jesus diz que não pode tirar o joio do trigo, pois pode danificar o trigo. Mas até quando? Preste atenção, irmão. Essa é uma parábola falando da vinda do Senhor, falando do dia que o Senhor vai vir recolher o trigo. Aqueles que são trigo, aqueles que são filhos do reino, é o dia que Jesus está falando. E o que diferencia o joio do trigo? O amadurecer. Então deixa junto, mas vão ficar juntos até quando? Até amadurecer. Quando isso acontecer, Jesus vai mandar os anjos recolher o trigo para o seu celeiro. Aleluia. Eu creio que dentro da igreja somente há os filhos do reino, mas muitos deles precisam amadurecer. Não importa a idade cronológica que você tenha, não importa o tempo de convertido que você tenha, o que importa é: eu tenho amadurecido, eu tenho crescido, o tempo da quarentena acabou. O que eu amadureci nesse tempo? O que eu desenvolvi? Que dons Deus começou a manifestar em mim? Como que se tornou o meu devocional com Deus? Como que a minha intimidade com Deus cresceu? Como que eu e Deus nos tornamos um, da qual aquilo que Ele fala eu falo, o que Ele pensa eu penso? O que tem desenvolvido nesse tempo? A quarentena acabou. Como disse o pastor Wilson, o tempo de pit stop, de avaliar, de encher o tanque, de
colocar as engrenagens, graxa nas engrenagens, de deixar tudo funcionando, acabou. Agora vai vir a corrida, agora nós vamos voltar a uma certa normalidade, nós vamos voltar a viver a nossa vida como ela era. Vamos sair, vamos passear, vamos viajar, vamos trabalhar, vamos fazer um monte de coisas, porque isso passou. Sabe, essa pandemia afetou o mundo todo, mas houve outras que também afetaram, e pode haver outras depois. Mas o grande segredo é o que eu aprendi, o que eu me tornei em meio a essas dificuldades, o que gerou dentro de mim. Então nós precisamos amadurecer, e segundo esse texto, amadurecer é o que nos diferencia do joio, porque o joio, as suas raízes se esparramam. Sabe, existem muitas pessoas que estão enraizadas neste mundo, enraizadas nos seus valores, os seus sonhos são para este tempo, as suas conquistas são para este tempo, tudo que ele vive, todas as forças, disposição, coração, tudo aquilo que permeia a vida dele é apenas para este tempo. Os seus projetos, tudo é para este mundo. Se veste como as pessoas do mundo, pensa como a pessoa do mundo, se relaciona como as pessoas do mundo, desejam as mesmas coisas que as pessoas do mundo desejam. Aleluia, misericórdia. São esse tipo de pessoa. É isso que nos fala o joio. É enraizado nessa terra. E o apóstolo Paulo diz que se nós esperamos apenas neste mundo presente as coisas de Cristo, somos o mais dos miseráveis homens da face da terra. Nós temos uma pátria, nós temos uma nacionalidade, nós temos um país, nós temos uma cidade que não é aqui da terra. É isso que diferencia. Alguém que amadureceu é alguém que entendeu: o meu tempo aqui é temporário, eu estou vivendo aqui na terra, mas esse tempo vai passar, o que eu vou conquistar? Sabe, são pessoas que se preocupam apenas com o tempo presente, com a situação que está vivendo, não conseguem enxergar outra coisa a não ser essas dificuldades. Agora, e o trigo? A sua raiz é apenas aquilo que é necessário. O trigo, os filhos do reino sabem que este mundo é temporário, que estão neste mundo temporariamente, estão vivendo aqui, estão junto com outras pessoas, estão criando coisas aqui, estão criando famílias, estão adquirindo bens, mas nenhuma dessas coisas é maior do que o rei do reino. Nenhuma dessas coisas é melhor do que Jesus. Nada nessa terra se compara com aquilo que está preparado para aquilo que Deus, para os filhos que Deus o ama. Nada. O trigo não se preocupa em se aprofundar nas coisas deste mundo. O trigo sabe que há um celeiro celestial reservado para ele, e ele não vive os valores, os sonhos e projetos que esse mundo determina. Esses são os filhos do reino. Sabe do seu destino, sabe da sua morada. Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu irei, Senhor? O que farei da minha vida? Jesus disse em João 15:19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Aleluia! Jesus nos escolheu deste mundo, por isso que o mundo vos odeia. Vós estáis no mundo, mas não sois deste mundo. Jesus te escolheu, saiba disso. Eu quero falar para você que está me ouvindo. Você está vivendo as coisas como as coisas deste mundo, mas você não pertence mais a este mundo. Esse é um tempo temporário, vai acabar. A alegria vai voltar ao teu coração das coisas eternas. A satisfação de amar a Deus vai voltar ao teu coração, porque você é filho e filha do reino. Você foi chamada por Ele para viver no celeiro celestial. As sementes do joio, elas não têm valor algum nutritivo, e pior, pode se tornar tóxicas, nocivas, pode envenenar tanto animais e humanos. Sabe o que é o joio? O joio são pessoas tóxicas.
que nos fazem mal, são conversas impróprias, murmurações, fofocas. Isso é o joio, e isso não pode haver dentro da igreja. Isso não pode ter nos filhos do reino. Por isso que essa proximidade com o joio tem contaminado aqueles que são filhos do reino. Pessoas que acabam fazendo mal, pessoas que têm no seu falar a lascívia, têm no seu falar a maldade. Isso não pode acontecer. Nos filhos do reino não existe isso. No trigo, na fase imatura, as sementes do trigo e do joio são semelhantes. Então saiba, quando nós estamos começando a caminhar com Jesus, as coisas parecem tudo igual, você não consegue diferenciar um do outro. Mas quando você vai amadurecendo como filho do reino, você sabe que existem conversas que você não deve de participar. Você sabe que existem fofocas que são destrutivas. Você sabe que existem conversas com duplo sentido, com falares caluniosos, com falares de dúvida, que o filho do reino não pode participar. E o filho do reino, o trigo, aquele pendão, ele se torna dourado e ele se abre. Então o trigo, depois de colhido, o trigo é triturado, feito uma farinha, que se torna o alimento mais conhecido deste mundo, o pão. Então o trigo, ele se torna alimento, ele se torna energia para o nosso corpo, alimentando e nutrindo o nosso ser. Aqueles que é filho do reino, eles têm uma palavra de Deus, eles se alimentam do pão vivo que veio do céu. Jesus declarou isso lá em João 6,35, declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Os filhos do reino têm uma palavra de vida, tem uma palavra que alimenta, tem uma palavra que restaura. As conversas dos filhos do reino são conversas edificantes, como Paulo diz: em tudo que falar, transmita graça aos ouvintes. O que Paulo estava dizendo em Efésio? Você vai falar, na tua boca tem graça, tem palavra de vida, tem pão vindo do céu, que alimenta a alma cansada, que alimenta a alma faminta, que alimenta aquele que precisa. Está dentro de você, filho do reino. Por isso que existem conversas de joio, existem situações, conversas, valores, existem coisas que saem da boca de quem é joio, que o filho do reino não pode ter. O que você tem aprendido nesse tempo? O tempo da quarentena está acabando. E o caule, o joio, continua rígido, apontando para o céu. Ele não se dobra, como se ele estivesse afrontando ao Criador. Agora, isso nos fala de pessoas arrogantes, pessoas soberbas, pessoas orgulhosas. Isso não pode ter com os filhos do reino. O trigo não tem essa característica, mas muitas pessoas são assim, arrogantes, soberbas, orgulhosas, presunçosas. Eu disse, eu falei, eu fiz, eu aconteci. Mas não é assim que os filhos do reino se portam. O trigo, quando ele amadurece, ele se dobra, ele se prostra. Sabe, a natureza, Salmos diz que a natureza louva e adora o Senhor. Quando o trigo se prostra, ele está se prostrando diante do Criador dele. Ele não tem nada de melhor, ele não tem nada para oferecer. Assim são aqueles, são filhos do reino, pessoas humildes, pessoas submissas, pessoas que realmente têm o coração voltado para Deus, coração humilde e manso, como diz Mateus capítulo 11: aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Esses são os filhos do reino, alguém dócil, alguém amável. O tempo hoje é para amadurecermos. A igreja precisa manifestar os filhos do reino. O grande problema é que de tanto tempo vivendo perto do joio, acha que é joio. Deixa eu te falar nessa noite, você não é joio, você é filho do rei, você é filho do reino. Você tem um reino para conquistar, você tem um reino para governar. Deus te chamou para isso. Não aceite menos. E o que as pessoas vão encontrar dentro da igreja?
Saiba, nós vamos voltar dia 5 de julho. Nosso tempo de quarentena acabou. Nós vamos voltar aqui para esse prédio. Nós, como igreja, vamos voltar a nos reunir. Sabe, irmãos, eu não sei se você é assim, mas eu tenho conversado com algumas pessoas desde quando começou as lives. Nós vemos os números de quem está online. Isso nos preocupou desde o começo. Porque se a pessoa não está assistindo a live de um culto, não está assistindo a live de uma célula, o que ela está vendo? Do que ela está se alimentando? E é isso que vai mostrar a diferença de quem é joio e de quem é trigo. O joio continua se alimentando de morte, continua se alimentando de coisas que desagradam a Deus, mas o trigo não. O trigo, ele se alimenta das coisas vindas do céu. O trigo se alimenta de coisas celestiais. E o que vamos encontrar dentro da igreja depois desse tempo? Nós vamos encontrar trigo ou pessoas como joio. Sabe, eu quero profetizar que nesse tempo, muitos que são filhos do maligno vão se converter e vão fazer parte da igreja do reino, dos filhos do reino. Eu creio nisso. É um tempo que as pessoas vão desfrutar, que as pessoas vão viver esse tempo. As pessoas vão desfrutar do Senhor. Agora, a igreja precisa amadurecer, pois quando chegar alguém no nosso convívio, quando chegar alguém junto a nós, e elas verem esse tipo de atitude que elas encontram lá no mundo, elas vão se decepcionar, e elas vão falar: se é para eu vir para a igreja, para viver isso, para continuar vendo essas coisas, então eu vou continuar no mundo, eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo, porque não encontro diferença. Então, esse é o tempo de nós amadurecermos, esse é o tempo de que chegou, para nós tirarmos tudo que é atitude e comportamento que possa ter de joio. Se hoje você decide: eu quero ser filho ou filha do reino que eu sou, eu quero declarar: você é filho e filha do reino. Talvez você não amadureceu como deveria, mas o Espírito Santo está pronto para poder executar essa obra excelente na sua vida, de amadurecer. O tempo da quarentena acabou, nós vamos retornar, nós vamos viver agora a vida como igreja, como comunidade, como deve ser. Como que você vai sair dela? Uma pessoa madura, um trigo pronto para a colheita? Porque, irmãos, essa parábola nos fala justamente disso. Jesus está vindo, Jesus está vindo, o tempo dele está sendo abreviado, logo logo ele virá buscar a sua igreja, e ele vai vir buscar aqueles que são trigo. Gostaria que você fechasse seus olhos onde você está, e que você pudesse orar ao Senhor agora, dizendo: Senhor, eu quero amadurecer para um novo tempo que o Senhor tem para a igreja. Senhor, eu quero amadurecer para esse tempo. Foi um tempo de desafios, de muitas angústias, dúvidas, mas em todas elas o Senhor nos deu vitória. O Senhor fez com que nós passássemos por ela. Agora eu quero nesse tempo amadurecer. Eu quero nesse tempo viver a vida que o Senhor tem prometida para nós. Desfrutar do melhor, viver o melhor, ter o melhor que é Jesus em nossas vidas. Então diga ao Senhor, aonde você está: Senhor, eu quero amadurecer. Eu quero amadurecer, ser o trigo pronto para a colheita. Tira de mim toda atitude, tira de mim todo comportamento, tira de mim todos os valores, princípios que há no joio. Eu não sou joio, eu não faço parte mais desse mundo. Eu fui comprado por um bom preço, resgatado pelo sacrifício perfeito. Oh, Espírito de Deus, gera isso em nossos corações, fala poderosamente aos nossos corações. Aquele que precisa ouvir a tua palavra agora, fale com ele, mostre,
ele é um filho do reino, ele é uma filha do reino. Tira todo o comportamento, atitude de joio. Quando as pessoas que entrarem num culto público, quando as pessoas estiverem junto com a célula, a manifestação dos filhos do reino acontecerá, haverá graça, haverá vida, haverá desfrute, manifestação do Espírito de Deus. O Espírito Santo vai agir na vida das pessoas, pessoas serão curadas, pessoas serão tocadas, pessoas serão libertas, porque os filhos de Deus se manifestarão. A ardente expectativa da criação, que os filhos de Deus se manifestem, a glória de Deus se manifeste através dos teus filhos. Que haja um amadurecimento agora, Senhor. Tira, Senhor, a passividade. Tira, Senhor, a falta de atitude. Tira, Senhor, do nosso meio a falta de mudança. Que seja um tempo agora para amadurecermos no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gostaria de cantar um cântico junto com os irmãos. E aonde você está, eu gostaria que você desfrutasse agora do Espírito de Deus, que você fizesse a sua canção agora, que você agora pudesse ficar em pé aonde você está e orar ao Senhor pedindo a Ele isso. O tempo da quarentena acabou. Agora é o tempo dos filhos de Deus manifestarem a glória dEle, manifestarem o poder dEle, manifestarem a vida dEle, manifestarem a unção dEle, manifestarem tudo aquilo para qual você foi chamado. Feche os seus olhos onde você está e adore ao Senhor. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida agora.